Me conta uma coisa, você ainda está postergando para fazer a declaração do seu imposto de renda, não tá? Quando você olha para aquele monte de nota de corretagem, então chega até a dar um arrepio, não é verdade? Mas esse vídeo veio para te salvar e eu vou desvendar porque você deveria contratar uma calculadora de IR e acabar com esse problema. Número 1, não gastar tempo fazendo cálculos. 2, não correr o risco de errar. 3, pagar as suas DARFs em dia e se livrar de juros e multa. 4, facilidade para preencher a declaração anual de IR. 5, consolidar a sua carteira de investimentos em um só lugar. A Genial Investimentos, com o compromisso de levar até você os melhores fornecedores no mercado, fez uma parceria com a Grana Capital e a MyCapital. E os nossos parceiros estão com descontos muito atrativos para você que é cliente Genial. Acesse a sua área logada e saiba mais. Olá, estamos de volta aqui com Conversa com Zé Márcio. Hoje tenho comigo aqui o Maílson da Nóbrega, da Tendências Consultoria. É um prazer enorme ter você aqui conosco novamente. Maílson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Zé. Eu que agradeço o convite, a chance de conversar com você. Ok. Os clientes da Genial. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre os cenários, como é que a gente está vendo esses cenários aí para a economia brasileira, inflação e etc. Mas a gente teve aí essa coisa do arcabouço fiscal. O começo do governo Lula foi bastante intensivo em aumento de gastos, né? Quer dizer, pelo menos em declarações sobre aumento de gastos, o arcabouço um pouco reverteu um pouco, controlou um pouco esse ímpeto. Como é que você está vendo essa questão do arcabouço fiscal? Você acha que ele vai ser suficiente para estabilizar a dívida como proporção do PIB? Olha, Zé Márcio, eu diria que o arcabouço veio melhor do que a gente esperava, né? Houve o receio de prevalecer aquelas ideias erradas do PT. O ministro Fernando Haddad ele tem dado a demonstração do seu apreço pela responsabilidade fiscal, ele tem ganhado, vamos dizer, popularidade, ainda é muito baixa, mas tem ganhado popularidade do mercado financeiro. Tá? Agora, o principal desafio do arcabouço fiscal, a meu ver, né, o último, digamos assim, é estabilizar e depois reduzir a relação entre a dívida e o PIB. E esse objetivo, a meu ver, não tem como ser alcançado. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque isso exigiria um superávit primário da ordem de 1,5% do PIB, é mais ou menos o cálculo que as pessoas estão fazendo. E mesmo com o otimismo que caracteriza a proposta, seria uma média de 0,25% do PIB nos 4 anos. Na verdade, nós da Tendência achamos que isso é muito otimista, a não ser que haja um aumento excepcional da receita, que não é tão simples como alguns do governo começam a falar. Né? Na nossa projeção, Zé Márcio, o primeiro superávit primário vai acontecer depois do governo Lula. Né? E eu vi hoje, em algum lugar, que a consultoria do Senado, ou da Câmara, fez um cálculo que a média do superávit primário vai ser de apenas 0,13% do PIB. E, por isso, a projeção da relação dívida-PIB, que está nos parâmetros da proposta, é muito otimista. Né? Ela chegaria em 2026 em 77% do PIB. A projeção da tendência está entre 86% e 87% do PIB, ou seja, 10 pontos acima da projeção do governo, da expectativa do governo. Além disso, o governo está aumentando a rigidez orçamentária, o que reduz margem de manobra para ajustes. Né? Com aumento real do salário mínimo, vai impactar a Previdência, como a gente sabe. Talvez não tivesse como evitar um aumento para o funcionalismo público. E o Lula está anunciando um novo PAC, que, na declaração dele, será o maior programa de investimento do mundo. Eu não sei onde eles vão arranjar esse dinheiro. Mas todas as ações do governo são no sentido de piorar a rigidez do gasto. E, repetindo, quanto maior a rigidez do gasto, menor a capacidade de ajuste se não conseguir cumprir a meta. E é bom, Zé Márcio, também fazer um ponto aqui. A meu ver, sem atacar a rigidez do gasto, não tem saída para a crise fiscal brasileira. Nós estamos gastando no governo federal mais de 90% das despesas primárias em 5 grupos de
de gasto, né? Pessoal, previdência, educação, saúde e alguns programas sociais. A média mundial, segundo eu li outro dia, é de 50%. Ou seja, um país que tem apenas pouco mais, ou tem menos de 10% do orçamento primário para exercitar políticas de pró-crescimento, redução da desigualdade e da pobreza, ciência, tecnologia, cultura, não pode ir para frente. Ele será sempre um país de alto risco fiscal. Né? E, finalmente, tem um problema também do lado da receita, né? Que eu não sei se o governo está fazendo a conta certa. Né? Como a gente sabe, a Constituição e emendas posteriores destruíram a capacidade de arrecadação para o governo federal do principal tributo da União, que é o imposto de renda. Né? Então, 50% da arrecadação do imposto de renda vão para os estados, municípios e fundos regionais de desenvolvimento. Do que sobra, os outros 50%, 18% dos impostos têm que ir para a educação e 15% da receita líquida para a saúde. Isso significa que o que resta para o governo é 1/3 da arrecadação do imposto de renda. Tomemos o caso agora dessa decisão do STJ, que eliminou, né, a interpretação que as empresas davam de poder abater do imposto de renda incentivo do ICMS. O governo calculou que vai receber 90 bilhões de reais. Se esses 90 bilhões for o bruto, como parece que olha, não vai dar isso, né? É por isso que já, os cálculos estão sinalizando 35, 40 bilhões de reais. Por quê? Eu fiz hoje um cálculo, com base no balanço que eu vi de uma empresa, 77% dessa arrecadação veio do imposto de renda. Portanto, ele vai ter 1/3 só disso aí. E apenas 23% da contribuição social sobre o lucro, que pertence ao governo federal. E, em resumo, Zé Márcio, aliás, eu gostei muito do título de um artigo seu, comentando o arcabouço, para inglês ver, eu acho. É um pouco esse é o nosso cenário, quer dizer, mas isso me preocupa muitíssimo, porque isso significa que a gente vai estar caminhando para uma dívida insustentável. Como é que você acha que o mercado, quer dizer, que os investidores vão reagir quando a trajetória da dívida continuar subindo? Porque o nosso cenário aqui, quer dizer, a gente está com a previsão de relação dívida-PIB caminhar para 93% em 2031. Tá certo? Que é parecido com o de vocês, né? Quer dizer, então, isso significa o seguinte: ao longo desse período, os investidores vão começar a cobrar mais juros para financiar essa dívida. E isso é um processo em bola de neve. Como é que vocês estão pensando a evolução desse processo? Olha, Zé, mas nós achamos que o mercado está muito complacente com esse arcabouço fiscal. Da ideia de que ele comprou pelo valor de face que o ministro anunciou. E vai se posicionar quando começar a execução. Né? Quando os dados começarem a aparecer. Começarem a aparecer. Tá certo? Eu diria que se o mercado tem mesmo a capacidade de antecipar riscos, ele já deveria estar antecipando agora, né? Porque todos os cálculos, você da Genial, nós da Tendência, o Felipe Salto, a assessoria do Congresso, o Marcos Mendes, o Marco Lisboa, todas as análises feitas por esses economistas estão convergindo para mais ou menos o que a gente está conversando aqui. Né? A situação é insustentável. Então, eu acho que o mercado vai começar a rever sua posição e sua avaliação de risco, eu diria, muito antes, né, do que a gente está pensando. Talvez já em 2024 isso começa a aparecer nas avaliações de mercado. E, como a gente sabe, isso vai significar tudo isso que você falou, empina a curva futuro de juros, você pode ter alguma depreciação cambial, mais pressão sobre inflação, né? E uma pergunta que eu acho que a gente devia fazer, qual será a reação do Lula, né? Porque quando chegar lá para março do próximo ano, né, o mercado vai começar a estar precificando de forma diferente os riscos fiscais e seus efeitos na inflação, e o PIB anunciado vai ser de 1%, né? E tem algumas estimativas mais otimistas, mas eu digo, a média está em torno de 1%. E o Lula está prometendo um crescimento parecido com o do primeiro mandato. Ele não tem nenhuma condição de
de acontecer, né? Prometeu picanha para todo mundo, dizendo que os cálculos econômicos estão errados, que o Brasil vai crescer, como se fosse o crescimento dependendo da vontade política dele, né? Nós dois e a torcida do Corinthians e do Flamengo sabe que depende de um conjunto complexo, né, de fatores que desembocam no aumento da produtividade, né? Então, o que o Lula vai fazer? Ele vai, provavelmente, pôr a culpa no Roberto Campos, né? O Banco Central não tem compromisso com o país, e por isso que o país não cresceu como ele pensava. Mas eu tenho dúvida se essa desculpa pega para todo mundo, né? Porque o que vai prevalecer, na verdade, do lado do segmento mais informado da sociedade, particularmente o mercado financeiro, é a avaliação do risco fiscal, né? Que é muito grave. Em segundo lugar, se a inflação começar a voltar a subir, né? No eleitorado de baixa renda, né? O eleitorado de baixa renda, a meu ver, ele é fiel ao Lula, do até 2 salários mínimos, até certo ponto. Se começar a haver perda de renda, dificuldade de emprego, eu acho que isso vira. É bom lembrar também, Zé Márcio, como nós dois acompanhamos juntos isso no tempo que você estava na Tendências, o eleitorado de até 2 salários mínimos elegeu o Fernando Henrique 2 vezes. Exatamente. O Lula, não é? Então, ele pode mudar de opinião se ele começar a sentir uma perda de seu bem-estar. Não, sem a menor dúvida, que eu acho que a tendência, se efetivamente a economia desacelerar, a inflação aumentar, a tendência é de perda de popularidade do presidente Lula. Eu acho que isso não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, Maílson, o governo sofreu algumas derrotas aí no Congresso, com a questão do projeto das fake news, principalmente a questão do marco regulatório do saneamento. Existe uma discussão sobre o que está acontecendo, existe um problema de o governo ainda não liberou as emendas parlamentares, os parlamentares estão querendo dinheiro. Qual é a sua avaliação? Quer dizer, você acha que é realmente um problema que tem a ver com o fato de que a articulação política do governo está fraca, ou você acha que existe aí hoje um Congresso mais independente, mais livre, menos dependente do Executivo e com a visão ideológica um pouco diferente da visão ideológica do Executivo nesse momento? Eu diria que as duas coisas, Zé Márcio, né? A articulação política parece que não é das melhores, né? O presidente tem atrapalhado muito essa articulação política. O que ele tinha que chegar lá em Salvador e chamar o ACM Neto de Grampinho, tá certo? Quando a União Brasil está na base, não é, de parlamentar do governo. Então, o Lula tem sido até agora muito desastrado nas declarações que ele faz, tanto no campo político, como no campo estratégico, quanto no campo internacional, né? Isso certamente tem alguma implicação, algum impacto em grupos parlamentares. Em segundo lugar, Márcio, eu acho, só um psicanalista vai explicar porque o Lula está errando tanto, né? Tanto nas declarações quanto nas atitudes, né? É que eu vi uma análise outro dia, essa não é minha, mas eu concordo muito, né? O Lula do primeiro mandato, ele assumiu com os amigos de jornada, dos sindicatos, né, das campanhas, aqueles amigos que o chamavam de Lula, né, que batia na barriga dele: ô Lula, você não pensa melhor, né? O Lula de 3, ele assumiu com subordinados, digamos assim, né? Pessoas que estão abaixo dele. Então, eu acho que a capacidade que essas pessoas têm de aconselhar o Lula não é tão grande, ou talvez nem exista como no primeiro mandato, né? Além do mais, a imprensa publicou há um mês atrás uma avaliação de como o Lula reage aos conselhos, né? Então, e apresentaram 2 situações. A primeira, alguém falou para ele ter cuidado com o protagonismo da Janja, né? Que isso pode criar algum problema, né? E a gente sabe que pode, sim. E o Lula interrompeu a conversa, teria interrompido a conversa assim: vocês parem de falar isso, porque se continuarem, vai desaparecer uma amizade de 40 anos. Outra foi um aconselhamento em torno das delegações que ele tem feito, né? Que fez no exterior aqui, sobre a Ucrânia, sobre a Argentina, por aí afora. E ele teria dito: escuta,
vocês estão dizendo que eu preciso consultar vocês para dizer o que eu penso. Eu não vou consultar, eu vou dizer o que eu penso. E aí isso tudo gera um ambiente, né, muito ruim. Finalmente, essa história de modificar por decreto o marco de saneamento, que foi um parto doloroso e bem-sucedido no Congresso Nacional, a grande maioria dos que votaram por esse saneamento, a grande maioria está lá, foi um trabalho de coordenação muito competente do Tasso Gereissati, senador Tasso Gereissati. O centro vem e modifica por um decreto para beneficiar empresas estatais, a maioria ineficiente. Eu acho que isso pegou muito mal no Senado. Então, nesse caso, não foi nem de articulação, mas eu acho que foi um erro assim primário, né, que pode ter sido cometido por falta de avaliação adequada das implicações disso, ou orientada apenas por essa visão ideológica que a empresa estatal é melhor do que a empresa privada. Não, e tem uma questão na Bahia, né? Quer dizer, uma parte do problema parece que é o fato de que o Rui Costa tem um problema com a CM Neto por causa da rede de esgoto de Salvador, né? Quer dizer, e aí, quer dizer, isso está sugerindo que o Rui Costa está levando um problema da Bahia para o Brasil, que é uma maluquice, tá certo? Mas acho que esse é um ponto super importante. Ô Zé Márcio, eu vi o ministro Rui Costa, outro dia, numa entrevista, defendendo essa história de que o 10% da privatização, o poder de voto do governo limitado a 10%, isso é uma afronta, né, ao país, é uma afronta aos trabalhadores, é uma afronta ao setor público. Não é, pô. Certo? Primeiro, porque foi aprovado pelo Congresso. Segundo, porque isso é uma praxe, né, Zé Márcio? Você sabe isso mais do que eu. Ou seja, quando você tem... A Embraer, né, foi privatizada mais ou menos assim. E é 5% na Embraer. Né? Se você olhar o caso da B3, que tinha uns controladores muito poderosos, a B3 estabeleceu em 7% o poder de voto apenas. Né? Então, e é por isso que foi viável atrair investidores para a privatização da Eletrobras. Né? Inclusive, mais de 300 mil trabalhadores que compraram ações da empresa, né? Certamente orientados. Eu, inclusive. Ou seja, você diz assim, ó, o risco de o PT, ou quem for que estiver no governo, atrapalhar a gestão da Eletrobras é muito pequeno, porque só vai ter 10% do voto. Ou seja, o que é praxe do mercado, por ignorância, né, o governo entendeu como uma afronta. E embarcou num projeto absolutamente sem futuro, porque eu acho que essa tese dele não passa no Supremo, menos ainda no Congresso, né, se chegar lá, e depois, de graça, o que é que tinha de levantar essa altura do campeonato, quando eles deviam estar cuidando de reformas, de articulação e tudo mais, levantar uma coisa de cunho meramente ideológico, e, acima de tudo, equivocado, né? Agora, é um problema, né, Maílson? Porque isso, quer dizer, expulsa investimento privado da economia brasileira. Então, eu estou muito preocupado porque entre 2017 e 2022, a taxa de investimento no Brasil saiu de 14,3% do PIB para 19,6% do PIB. Foi um crescimento super importante e acho que estava diretamente relacionado com as reformas que foram implementadas nesse período. Já começa a ter alguns sintomas de queda de investimento na economia brasileira, o que é muito preocupante, porque é investimento que gera crescimento, né? Quer dizer, de longo prazo. Então, acho que isso é um ponto que é muito importante. Agora, mas você citou aí essa questão do Supremo, quer dizer, tem alguns analistas que estão preocupados com o fato de que o Supremo está mostrando um certo viés pró-governo. Você acha que isso é um problema efetivo? Você acha que isso não quer dizer, que é só, quer dizer, um medo não razoável? Quer dizer? Eu acho que é um medo que tem sentido, né? Mas se você olhar as decisões monocráticas no Supremo e as decisões de plenário no STJ, né? Essa decisão, por exemplo, do Lewandowski, que, vamos dizer, derrubou um dispositivo importante da lei das estatais, né?
essa própria decisão agora do STJ sobre abatimento do ICMS no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido, não é? As empresas fizeram investimentos, tocaram seus negócios numa interpretação procedente de que eles tinham direito àquele incentivo, né? Aconselhados por... Eu participo do conselho de uma empresa que fez tudo direitinho, ela tem consultores jurídicos, ela tem conselheiros especializados no assunto, achando que estava fazendo certo. De hora para outra, você muda a regra do jogo, né? Contra várias opiniões, inclusive eu escrevi um artigo no Globo, né, defendendo que não deveria mudar essa opinião. Tudo isso gera um ambiente de insegurança, né? Porque algumas das decisões estão retroagindo, né? Então, aí confirmando aquela tese do Pedro Malan, né, de que no Brasil até o passado é incerto. Pô. E nesse caso da empresa que eu participo, não vou poder citar o nome dela, é uma coisa muito pesada, né, que a empresa pode correr o risco de ter que pagar. Entendeu? Então, isso significa um aumento da insegurança jurídica muito impressionante. Isso também vai reduzir muito a taxa de investimento na economia brasileira. Eu acho que esse é um problema. Esse é um problema. Zé Márcio, você que é um estudioso de história econômica, você sabe das instituições também, né? Aliás, você me introduziu no estudo das instituições, né? E virou uma paixão minha aqui. Mas se você olhar, Zé Márcio, eu estava lendo um livro agora, esse negócio de direito de propriedade e respeito ao contrato, ou regra do jogo, tem a ver muito, se não quase tudo, com o estabelecimento de condições para o crescimento continuado, claro, que foi consolidado a partir do século XVI e XVII na Inglaterra. Certo? Douglas North. Pois é, nós estamos violando duas coisas básicas, né? Que é a sacralidade dos contratos, não é? E o direito de propriedade. Outra coisa que eu acho que é um equívoco gigantesco do Lula, essa leniência com o MST. O MST ele tem ideias medievais. Esse negócio de invadir propriedade já era proibido na Idade Média, na Europa. E com arrogância, né, eles invadiram a fazenda da Suzano e disseram o seguinte: nós invadimos porque ela não estava cumprindo a sua função social. Como assim, pô? Quem pode dizer isso é o judiciário, não é MST. Mas depois de tudo isso, o MST passa a ser membro do Conselhão. E o Sterling se integra à comitiva oficial do presidente Lula à China. Não dá para entender, né? Você merecia reações, não é? Firmes, assim, o governo não compactua com a violação de direito de propriedade. Portanto, não precisa chegar ao ponto de dizer o que é correto, invadir propriedade é crime, não é? Viola a Constituição e as leis. Não é? Então, realmente, eu vou te dizer, só o psicanalista pode explicar por que o Lula está errando tanto. Não, eu acho que tem muito a ver com ideologia. Quer dizer, eu acho que é um problema ideológico. Eu acho que o presidente Lula realmente voltou com um viés ideológico muito forte. Né? Na verdade, você citou lá o primeiro mandato, os companheiros e tal. Tinha duas pessoas no primeiro mandato que foram fundamentais para segurar o governo, que era o ministro Palocci e o ministro Zé Dirceu. Essas duas pessoas, eles estavam no PT, acompanharam Lula desde quando o Lula começou na campanha, na vida política. Ou seja, eram parceiros próximos, tá certo? Os parceiros atuais que são cristãos novos, num certo sentido, comparado com essas pessoas aí. Então, acho que faz uma diferença monumental, tá certo? Agora, o seu cenário, dado esse cenário difícil aí, quer dizer, eu acho bastante complicado, eu concordo inteiramente com ele, eu acho que essa questão da insegurança jurídica é muito preocupante, tá certo? Como é que isso se reflete no cenário de crescimento e inflação da tendência? Isso vai ter um reflexo de curto prazo ou você acha que os reflexos vão ser mais no longo prazo? Eu acho que vão ser mais no longo prazo, Márcio, sabe? Eu acho que nós vamos ter essa mediocridade no governo Lula. A nossa projeção de crescimento do PIB é inferior a 2%, em média, não é? E
como não vai ser, o governo vai... Eu acho que tem uma coisa boa que pode acontecer, que é a reforma tributária, né? A reforma tributária dificilmente vai sair como projeto da PEC 45 ou da PEC 110, as duas convergiram para um projeto excelente, né? Nós estamos vendo aí reações de vários segmentos contra, né? A agricultura, incompreensivelmente, está começando a fazer críticas equivocadas, né? Por exemplo, disseram que vai aumentar 300% a tributação da agricultura, o que é completamente equivocado. Ou um membro da Comissão Parlamentar da Agricultura dizer o seguinte: esse projeto tem que considerar as cadeias produtivas, porque tem cadeia produtiva mais ampla, cadeia produtiva mais simples. Isso era no tempo de tributação em cascata, né? Em tributação em cascata, quanto mais longa a cadeia, mais quantidade de imposto no final. Pelo sistema de tributação, pelo método valor adicionado, não tem isso. A alíquota é sempre a mesma, independentemente da extensão da cadeia produtiva. Os serviços estão aí trabalhando para continuar pagando 5%, que é o ISS que eles pagam hoje, né? Mesmo assim, eu acho que se for 80% desse projeto, isso vai ter uma importância muito grande. Eu acho que o mercado pode antecipar investimento, esperando uma mudança gigantesca, porque vai ser gigantesca, né? Só para te dar um exemplo, Zé Márcio, eu tenho acompanhado mais de perto isso, a simplificação é brutal, né? A redução de custo de transação é gigantesca. Por exemplo, todas as obrigações tributárias, se o projeto for aprovado, serão cumpridas com 4 cliques no computador, porque o sistema vai ser tudo digital, não é? Os campos da nota fiscal vão diminuir, porque as informações vão sair automaticamente, né, do próprio sistema. Então, eu acho que isso vai ter uma importância grande na produtividade lá na frente, no aumento da potencial do crescimento, e alguma antecipação, né? Agora, no resto, eu não vejo o governo avançando, né? Ele mantém o Lula regrediu as ideias antigas do PT, não é? Essa insistência nas estatais, né? Que não vai ter privatização do Correio, não vai ter privatização daquilo, né? Então, ele voltou aos tempos ideológicos mais rasteiros de antes do primeiro mandato. Eu acho que isso vai, de alguma forma, contribuir para a perda de confiança, né? E a gente fica nessa mediocridade. A não ser que haja um erro muito gigantesco, eu não estou vendo nenhum colapso, né? É uma manutenção da mediocridade que tem caracterizado a economia brasileira nos últimos 40 anos, com exceção daqueles 2 períodos que a gente conhece, que são os posteriores ao Plano Real e os do superciclo de commodities derivada da chegada da China aos mercados mundiais. O resto, e por trás disso, a gente sabe, tem aquele livro organizado pelo saudoso Regis Bonelli, né, que você teve 4,2% de crescimento de produtividade anual nos anos 50, 60 e 70, e despencou para 0,6% nas 2 décadas seguintes, está zero hoje. Quer dizer, hoje quem aumenta a produtividade como segmento é a agropecuária, né, Márcio? Então, nós vamos continuar essa mediocridade. Na verdade, o presidente Lula está anunciando uma contra-reforma, né? Quer dizer, está caminhando para trás em todas as reformas que foram feitas. Se deixar por conta dele, ele vai mudar, vai acabar com a reforma trabalhista, vai voltar a ter TJLP no BNDES, tá certo? Quer dizer, as promessas são todas nessa direção, e isso é muito complicado. Como é que você está vendo a inflação, Maílson? Você acha que... Eu estou me lembrando aqui, Zé Márcio, de falar isso, estou lembrando aqui, aquela frase célebre do Mário Henrique Simonsen, que a gente conheceu, né? Ele diz assim, olha, tem certas ideias erradas que as pessoas acham que tem que ser repetida até dar certo, né? Então, parece que estão com essas ideias. Olha, a nossa projeção de inflação para este ano está em 5,8%, eu acho que a gente vai provavelmente rever, né? Porque o Banco Central, a política monetária do Banco Central começa a dar certo, apesar desse número que saiu hoje do IPCA, né? Eles estão naquela fase agora de focar
né, ganhar do lado dos serviços, que ainda estão crescendo, a inflação de serviços está em torno de 7%, 7,5%, eu acho que eles vão conseguir, não é? E talvez a gente faça uma revisão desse número para o final deste ano. A Selic, a gente acha que começa a declinar na reunião de agosto e pode terminar o ano em 12,5%. Certo. Próximo ano, em torno de 10,5%. Está um pouquinho mais pessimista, porque a gente acha que a inflação de serviços continua muito forte, não está dando sinais de desaceleração, certo? Continua lá em 7,5% já há algum tempo. A gente faz um exercício de pegar a média móvel trimestral desanaalizada e anualizada, e está quase 8%, a taxa de inflação é cheia, o IPCA cheio está caminhando na faixa de 7%, que é bastante elevado, dada a meta, tá certo? Então, a gente acha que a Selic deve ficar estável ainda até o final do ano, e aí provavelmente a queda vai vir lá no primeiro trimestre de 2024. Tá certo? Mas quer dizer, o cenário tem muito a ver aí com o que vai depender muito do comportamento fiscal do governo. Tá? Quer dizer, acho que esse é o ponto que é muito importante, porque o excesso de gastos tem gerado pressão sobre a taxa de inflação. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Bom, Maílson, muito obrigado. A gente pode chegar a esse teu número, no nosso cenário pessimista. No nosso cenário pessimista, eu acho que os números são parecidos com os teus. Certo. E a gente está com inflação de 6,5% em 2022 e 2023, tá certo? Que é uma inflação um pouco mais salgadinha do que vocês têm. Existe aí um fator importante que pode gerar uma inflação menor, que é o fato de que você está tendo uma queda substancial nos preços de combustíveis no mercado internacional. Isso vai ser internalizado de alguma forma. Isso pode gerar uma queda aí na taxa de inflação. Mas não é muito diferente da previsão de vocês, não. A gente tem um cenário bastante parecido. Bom, Maílson, muito obrigado. Só um ponto, para não esquecer. Eu tenho tempo. Eu só não quero tomar seu tempo. Não, e se eles mudarem a meta de inflação, agora em junho, aí vai piorar, né, Zé Márcio? Porque as expectativas se ajustarão instantaneamente à nova meta, né? É verdade. Esse é um ponto que a gente não está levando em consideração por enquanto, tá certo? A gente já está... Mas já tem muita gente que está colocando lá nas projeções uma meta de 4%. Eu conheço várias pessoas no mercado financeiro aí, vários analistas, que já estão colocando como certo que a meta vai passar para 4% em 2024. Não em 2023, mas em 2024. Então, eu acho que você tem razão, e isso afeta expectativas e, consequentemente, afeta a taxa de juros. Quer dizer, existe uma preocupação mais ou menos generalizada. Hoje fiz uma reunião no Banco Central com alguns economistas. Existe uma preocupação mais ou menos generalizada de que a taxa natural de juros na economia brasileira está subindo e já está entre 5% e 6% ao ano, o que faz com que a taxa Selic de equilíbrio seja muito maior. Então, isso também é uma coisa que pode afetar negativamente aí a Selic, tá certo? Então, acho que esses são os pontos importantes que a gente está trabalhando. E só para agregar, se as perspectivas se confirmarem de que o arcabouço fiscal não é o que o mercado está esperando, aí vai mudar também para pior, né, Zé Márcio, isso aí? Não, sem a menor dúvida, porque se realmente a relação dívida-PIB continuar aumentando, se a gente começar a ter déficits primários mais altos do que o esperado, nós vamos ter, muito provavelmente, desvalorização cambial, e se você tiver redução da Selic, então, que o diferencial de juros vai cair, você pode ter uma pressão sobre a taxa de câmbio e pressão sobre a taxa de inflação. Eu acho que isso são coisas que estão aí no horizonte, de alguma forma, e vão afetar, sem a menor dúvida, a taxa de inflação no futuro e, consequentemente, a taxa de juros. Aliás, eu acho que o Banco Central tem sido extremamente importante para evitar um descontrole sobre a taxa de inflação neste momento no Brasil.
porque com os discursos, as decisões, os comunicados, quer dizer, o Banco Central tem conseguido controlar minimamente as expectativas para a inflação, ainda que acima da meta, mas eles estão conseguindo segurar as expectativas para a inflação, que a gente sabe que é um fator super importante no processo da dinâmica inflacionária nesse regime de metas. Então, eu acho que o Banco Central tem sido bastante positivo nesse sentido. Ô, Zé Márcio, já que você disse que tem um pouquinho de tempo, você me dá mais 2 minutos? Claro, não, o tempo é seu. Não, é o seguinte, não, é para a gente não sair daqui, né? As pessoas que estão nos ouvindo começar a chorar, né? Eu tenho procurado destacar, mas que é o seguinte: olha, a situação é muito difícil. O Lula pega uma situação internacional desfavorável, a situação doméstica não é o que ele pensava, e assim por diante. Né? Se bem que lá tem esse Rubinho agora disse para ser uma maravilha com commodities, né? Commodities crescendo. Exatamente. Mas olha o seguinte, eu acho que o Brasil tem uma resiliência muito forte, o que permite que a gente aguente, né, se a crise vier, navegar sem muitos danos. Né? Você tem hoje instituições estão muito fortes, né? A gente viu isso agora nos ataques que ela sofreu recentemente. O Brasil tem um agronegócio que a gente conhece, né? Mas cada vez que eu vou fazer palestra pelo interior aqui do Centro-Sul, eu volto animado, sabe? Porque é um outro mundo, né? De competência, de empreendedorismo e assim por diante, né? O Brasil tem 7 das 10 melhores universidades da América Latina, né? 3 delas aqui, perto de nós, aqui no eixo São Paulo-Rio. O Brasil tem uma situação que ele não possuía há muitos anos. Como a gente sabe, as grandes crises do passado ou eram provocadas por uma crise bancária ou por uma crise de balanço de pagamentos. Né, Zé Mário? Está longe de acontecer isso agora. O Brasil tem a chance financeira. A gente conseguiu superar. Conseguiu superar, certo? Depois é o seguinte, o Brasil tem empresas, né? Eu selecionei para minhas palestras 16 empresas que eu considero de classe mundial, né? Tipo Embraer, Vale, não vou citar as empresas agora para não fazer propaganda, mas realmente são empresas de classe mundial que conseguem navegar nas crises, sabe proteger o caixa, acompanha a conjuntura, identifica risco, avalia risco, tem suas matrizes de risco e assim por diante. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista institucional, além disso, se tem um Banco Central independente, na minha avaliação, o campus vai resistir às pressões para renunciar ou para começar a baixar a taxa de juros fora da época, né? Porque ele deve saber que o Brasil não pode repetir o exemplo da Argentina. Como a gente sabe, o Menem concedeu independência formal ao Banco Central, e na primeira mudança de governo com Néstor Kirchner, eles fizeram pressão de tudo que é jeito para o presidente do Banco Central reunir, os sindicatos bloquearam a entrada do presidente no Banco Central, e ele não aguentou pressão e pediu demissão. Então, agora, na Argentina, toda mudança de governo, o presidente tem mandato, mas renuncia. Aí acabou, certo? Por outro lado, eu acho que ele tem um compromisso assim, mais pessoal, né? Porque o avô dele é um dos criadores da lei do Banco Central, que nasceu independente, como a gente sabe, essa independência só acabou no governo Geisel. Né? E depois é o seguinte, tem uma questão reputacional, certo? Ou seja, como vai ser a reputação dele se ele não resistir a essas pressões, né? Sabendo que a resistência é fundamental para consolidar a ideia da independência do Banco Central. Então, eu acho que essa é outra grande conquista do Brasil. Né? E a gente poderia ficar aqui falando hora nessas conquistas, e elas, de certa forma, não evitam a crise, mas permite que o Brasil tenha uma capacidade de existência maior do que outros países da América Latina, talvez só o Chile rivalize conosco nesse campo. Portanto, eu acho que tem uma esperança, sabe? Mas se a gente, por questões de renovação política, liderança política, né? O diagnóstico já está feito, não tem nada mais bem diagnosticado daquilo que o Brasil deve fazer para voltar a crescer muito. Né?
Vai ser uma questão agora de liderança política, de mobilização da sociedade, né? Para rever conceitos, por exemplo. Nós temos que discutir se devemos gastar proporcionalmente a educação mais do que os países ricos, né? Com educação com a qualidade lamentável que a gente sabe. E tudo isso a crise pode ser um elemento que favorece, se o líder for o melhor, a mobilização da sociedade para atacar esses pontos de vulnerabilidade que a economia brasileira ainda apresenta. Ótimo, muito bom, quer dizer, esse final otimista depois dessa conversa complicada, tá certo? Muito obrigado, Maílson, foi um prazer enorme ter você aqui, que foi muito bom que tenha acabado pelo menos com algum otimismo. Um abraço, até logo. Um abração, obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Você sabe o que são CRIs? A gente respondeu essa pergunta no Genial Responde desta semana. Dura menos de 3 minutinhos, então eu espero você por lá.